Oi, alunos, tudo bem? Como estão vocês? Então, hoje nós iremos na página 136, capítulo 6, daquele livro que nós estudamos, que é o livro em PDF, que eu entreguei no grupo. Hoje eu postei ele lá novamente, para quem ainda não tem. Nós vamos estudar sobre as ligações químicas. Bom, olha só. As ligações químicas estão relacionadas com todos esses elementos aqui que nós encontramos na tabela periódica. Na tabela periódica, nós temos um total de 118 elementos químicos e eles combinam-se para formar as mais diversas substâncias que nós encontramos nesse nosso planeta e também no nosso universo, né? Que são as substâncias que nós conhecemos. Então, existe uma grande diversidade de materiais. Esses materiais possuem grande diferença em suas propriedades e essa grande diferença deve-se ao fato dos diferentes tipos de ligações existentes entre os átomos que formam esses materiais e também da arrumação espacial desses átomos que formam a estrutura geométrica da sua molécula. Só os gases nobres, vamos voltar na tabela periódica. Os gases nobres estão aqui na coluna 18, vai até aqui o oganessônio. Vai até aqui o oganessônio, que é o 118, tá? Ele também pode ser chamado de família 8A ou coluna 0. Mas na tabela periódica atual, né, atualizada aí em 2021, nós temos aqui a coluna 18, grupo 18, que é o gás nobre. Os gases nobres são elementos estáveis, que significa dizer que eles são pouco reativos. Eles têm pouca tendência de se unirem a outros átomos. Bom, já os demais átomos pertencentes da coluna 1 até a coluna 17, então nós temos aí cerca de 111 elementos químicos, eles são instáveis. O que significa ser instável? Instável significa que eles são muito reativos ou reagem entre si. Eles ligam-se uns aos outros com o objetivo de alcançar a estabilidade. Então, as ligações químicas acontecem com o objetivo de se alcançar a estabilidade. Essa força que mantém esses átomos unidos são fundamentalmente de natureza elétrica. Então, nós temos aqui o envolvimento dos elétrons que se encontram nas camadas da eletrosfera. Esta força recebe o nome de ligação química. Nós temos 3 tipos de ligação química: iônica, covalente e metálica, tá? Tem um termo que nós vamos falar muito, que é a valência de um átomo. Valência de um átomo é a capacidade que este átomo tem de se ligar a outro a fim de alcançar a estabilidade. Então, as substâncias químicas possuem átomos ligados de forma iônica, formando ligação iônica, ou são substâncias iônicas. Essas substâncias químicas podem ser classificadas como molecular, se possuírem ligação covalente, e essas substâncias químicas podem ser classificadas como metálica, se for formado por ligações metálicas, tá? A primeira ligação que nós vamos estudar é essa aqui, ó, ligação iônica. Bom, para que uma ligação aconteça, os átomos envolvidos não podem ser da família 8A, que é a coluna 18, que são os gases nobres. Os gases nobres, aliás, são nosso modelo de estabilidade. Quem são? Nós temos o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, nós temos o radônio e nós temos aqui o oganessônio. Olha que nome lindo, oganessônio. Com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na camada K, olha aqui o hélio, ó. O hélio, ele tem 2 prótons, tá aqui, ó. Número atômico 2, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Se você for fazer a distribuição eletrônica dele, acaba no 1s2, na camada K. Então, ele só tem 2 elétrons. Ele é a exceção.
Ele é gás nobre com 2 elétrons na camada de valência. Do neônio até o oganessônio, daqui até aqui, são elementos que possuem 8 elétrons na camada de valência. Vamos agora destacar esse termo aqui, ó, camada de valência. O que significa camada de valência? É a última camada do elemento químico da sua eletrosfera que possui elétrons. Tudo acontece na camada de valência. A saída de elétrons, a chegada de elétrons, o compartilhamento de elétrons, eu sempre vou olhar para a camada de valência, para a última camada de um átomo. É lá que tudo acontece, certo? Então, os gases nobres, que são modelo de estabilidade, inspiraram a regra do octeto. Oct é um prefixo que quer dizer 8. 8 elétrons na camada de valência. Então, a regra do octeto tem a ver com isso. Um átomo estará estável quando sua última camada possuir 8 elétrons ou 2, se esse átomo tiver apenas a camada K, possuir 8 elétrons na sua última camada, 8 elétrons na camada de valência. Então, os elementos químicos que não têm naturalmente os 8 elétrons na camada de valência, eles vão fazer de um tudo para ter. Eles vão doar elétrons, eles vão receber elétrons, eles vão compartilhar elétrons, né? Lógico que nós temos que aprender o seguinte: existem elementos que são os metais que têm tendência em doar elétrons ou fazer ligações metálicas. Já elementos não metálicos, eles têm tendência em receber elétrons ou fazer entre si ligações do tipo covalente, que daí eu já vou explicar daqui a uns dias o que é, né? Então, continuemos. Os átomos não estáveis unem-se uns aos outros a fim de adquirir esta configuração de estabilidade. Primeira ligação que nós vamos estudar é a ligação iônica. Para estudar a ligação iônica, eu peço que vocês prestem atenção nessas famílias aqui, ó. Nessas colunas, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 13. O grupo 1, metais alcalinos, tira o hidrogênio, tá? Eu vou pintar o hidrogênio porque eu quero que vocês guardem uma coisa para sempre na cabeça de vocês. O hidrogênio, eu tô pintando ele dessa cor porque ele não é dessa família aqui não, viu? Ele foi colocado aqui porque o número atômico dele é 1, para começar a tabela periódica, mas ele não é da família 1A. O hidrogênio, ele não é metal, ele tem características de não metal. Já do lítio para baixo, é todo mundo metálico, tá joia? Então, por isso que eu pintei o hidrogênio aí, que ele não é dessa família. Família 2A, todos esses são metais. Família 3A, todos esses aqui são metais. Os metais de transição que vão da coluna 3 até a coluna 12, incluindo as séries do lantanídeo e dos actinídeos, todos esses aqui são metais também, tá? Mas eu vou destacar o grupo 1, 2 e 13, que são as famílias 1A, 2A e 3A. A família 1A, para atingir 8 elétrons na camada de valência, ela tende a doar um elétron. O grupo 2, porque olha só, eu vou explicar por que o grupo 1 quer doar um elétron. É muito mais fácil você doar um do que você receber 7 elétrons. Quando do lítio para baixo, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Quando eles doam um elétron, a camada que fica tem 8 elétrons. Então, eles atingem a estabilidade. A gente vai ver isso na prática. Já o grupo 2A, família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência. Então, quando perde 2 elétrons, eles ficam com a camada de 8 elétrons na camada de valência. Já vou explicar para vocês. E o grupo 13, que é a família 3A, que tem 3 elétrons na camada de valência, eles doam esses 3 elétrons. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o sódio, eu vou fazer a lápis, porque senão não vai dar para apagar, tá? Então, vamos lá. O sódio. O sódio é um elemento químico que tem número atômico 11. Então, quando ele está com carga zero, vou pôr esse zero aqui porque ele está neutro. Ele não deu, não recebeu. Ele tem 11 cargas positivas, 11 prótons e 11 elétrons. Vou distribuir. 1s2, 2s2, 2p6,
Já foram 10, né? 3S1, todo mundo aqui na mesma seta. Muito bem, agora aqui eu vou separar em camada para ficar didático. K, L, M. Qual que é a camada de valência do sódio? É a M. Essa aqui é a camada de valência. Camada de valência é a mesma coisa que última camada. Quando esse um elétron é doado, que é muito mais fácil doar 1 do que receber 7, lembrando que o sódio é do grupo 1A, então eu vou doar a última camada aqui, o elétron da última camada. Deixa eu me corrigir aqui, né? Doando o elétron da última camada, bora ter bastante cuidado com o que a gente fala, né? Doei elétron na última camada, a última camada desapareceu. E agora a camada L é minha última camada. Quantos elétrons tem aqui? 2 mais 6, 8. Opa! Atingiu 8 elétrons na camada de valência, atingiu o octeto. Então o sódio ficou feliz, porque ele está com 8 elétrons na camada de valência. Vamos pegar agora o cálcio? O cálcio, então, o sódio... e quando ele doa, deixa eu apagar esse zero daqui. Quem doa carga negativo fica positivo. Como ele doa uma carga negativa, ele fica com um próton no núcleo desemparelhado. E esse próton desemparelhado faz com que o sódio se torne um cátion. Carga positiva mais 1. Vou pegar agora o cálcio. O cálcio, ele é do grupo 2. Quando ele tem carga 0, ele vai ter aqui 20 como número atômico. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Vou melhorar aqui. Vou distribuir os 20 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vou somar aqui, ó. 2 com 2, 4, 10, 12. 3p6, 4s2, ó. 2 com 2, 4, 10, 12, 18, 20. Agora eu vou dividir em camadas, também para ficar didático, né? K, L, M, N. 2 elétrons na última camada. É mais fácil perder 2 elétrons ou ganhar 6 para atingir o octeto? É mais fácil perder 2. E o cálcio perde esses 2 elétrons. Quando ele perde esses 2 elétrons, ele perde toda esta camada de valência. Ele perdeu toda essa camada de valência. E ele agora não tem carga 0. Como ele perde 2 cargas negativas, a carga dele agora é 2 cargas positivas, tá? 2 com 2, 4, 10, 12, 18. E na última camada, quantos elétrons ele tem? 8. Atingiu o octeto, ficou feliz. Então, ele é outro ser feliz aqui, né? Gente feliz não enche o saco, né? Então, o cálcio está feliz da vida. Estável, estável. Vamos ver agora? Pegar um elemento químico lá da coluna 13. Vou pegar o alumínio. O alumínio, carga 0, número atômico 13. 13 prótons, 13 elétrons. Eu vou distribuir os 13. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até aqui tem 12. E 3p1. Camada K, camada L, camada M. Quantos elétrons o alumínio tem na última camada? 3. É mais fácil você perder 3 elétrons ou você ganhar 5? É mais fácil você perder 3. Quando o alumínio perde 3 elétrons, ele não tem mais carga 0, ele tem carga agora, ele forma um cátion. Cátion tem carga positiva e tem carga positiva porque ele perdeu carga negativa. Ele perdeu 3 cargas negativas, então aqui fica alumínio mais 3. Olha a camada de valência que ele adquiriu. 2 mais 6, 8. Que felicidade! Alumínio feliz atingiu o octeto, certo? Então, quem é do grupo 1A, grupo 1, família 1A, tem um elétron na camada de valência e perde esse um elétron? Quem é do grupo 2, perde não, ele doa. Se tem alguém doando é porque tem alguém recebendo.
O grupo 2, que é a família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência e ele doa esses 2 elétrons. O grupo 13, que é a família 3A, tem 3 elétrons na camada de valência e esses 3 elétrons também são doados. Quando esses elementos químicos doam elétrons, eles ficam positivos, eles formam íons do tipo cátion. E é característica dos elementos classificados como metais doarem elétrons. Agora, nós vamos falar sobre os não metais. Os não metais, então esse grupo aqui, ó, deixa eu completar aqui, eles são os não metais. Os não metais são elementos que têm como característica receber elétrons. São do grupo 15, 16 e 17. Pegando de novo a minha tabela periódica, quem imprimiu, ótimo, quem não imprimiu, imprimam. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o grupo 15, o grupo 16 e o grupo 17, tá? Família 5A, família 6A, família 7A. Quem é do grupo 15 ou da família 5A, por isso que eu prefiro falar em família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Quem é da família 6A, 6 elétrons na camada de valência. Quem é da família 7A, 7 elétrons na camada de valência. Família 5A. É mais fácil perder 5 ou ganhar 3? Ganhar 3. Família 6A, que é o grupo 16. É mais fácil perder 6 ou ganhar 2? Ganhar 2. 17 aqui, ó, grupo 17. É mais fácil perder 7 ou ganhar 1? Ganhar 1. Então, o grupo 15, 16, 17, família 5A, 6A e 7A são elementos capazes de receber elétrons, tá? Quando eles recebem elétrons, eles estão recebendo carga negativa e eles formarão ânions. Então, quem é do grupo 15, que é a família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Quem é do grupo 16, que é a família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. Quem é do grupo 17, família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Quem é da família 5A, então, recebe 3 elétrons. Família 6A recebe 2, família 7A recebe 1. Professora, como é que eu vou lembrar? É quanto falta para 8. Lembra da regra do octeto? Aqui, ó, se eu tenho 5 elétrons, para 8 falta 3. Então, eu tenho capacidade de receber 3. Se eu tenho 6 elétrons na minha última camada, para 8 faltam 2. Então, falta aí a gente receber 2 elétrons para 8, né? Família 7A, falta 1. Então, falta eu receber 1 elétron para atingir o octeto e ficar feliz, correto? Aqui são as cargas, né? Mas mais para ficar registrado que a família 1A vira cátion, família 2A e 3A, todos viram cátion, com carga mais 1, mais 2 e mais 3. Lembrando que aqui é o grupo 1, grupo 2 e grupo 13. Família 5A, que é o grupo 15, grupo 16, grupo 17, formam ânion. Eu fiz uma coisa aqui, a vida toda eu faço isso. Para vocês lembrarem que o ânion é um íon negativo, eu destaco sempre esses 2 N's de negativo. Cátion só tem 1, ânion tem 2, para lembrar que ele é o negativo. Então, aqui recebe 3, fica com carga menos 3, recebe 2, fica com carga menos 2 e recebe 1, fica com carga menos 1. Lembrem-se, eles estão recebendo carga negativa, por isso ficam negativo. Aqui eles estão perdendo carga negativa, por isso ficam positivo, certo? Essa observação aqui eu já fiz para vocês, que o hidrogênio já até pintei na tabela periódica, né? Pintei junto com vocês aqui, para mostrar que o hidrogênio não é metal. Se ele não é metal, ele não forma, ele não doa o elétron que ele tem. Na verdade, quando ele vai fazer uma ligação iônica, ele recebe elétron, formando um ânion, e esse ânion H- recebe o nome de hidreto, tá? Então, como que se caracteriza uma ligação iônica? Lembra que eu falei para vocês que se tem alguém doando é porque tem alguém recebendo? Então, na ligação iônica, há átomos que doam elétrons de forma definitiva e há átomos que recebem esses elétrons de forma definitiva. A fórmula iônica geral ficaria metal, que são os cátions, ligado aos ânions. Então, se eu tenho alguém doando, que é o metal, e tem alguém recebendo, que é um ametal, que é um não metal,
o metal fica com carga positiva, o ametal, que é o não metal, ele fica com carga negativa. Positivo e negativo se atraem. A natureza elétrica deles é contrária, oposta. E na natureza elétrica oposta, os opostos se atraem. Vamos aqui então agora partir para esses exemplos para vocês conseguirem entender como é que acontece essa ligação. Então observem o seguinte, aqui eu coloquei o símbolo do elemento químico e esse pontinho representa o elétron da última camada desse elemento. Aqui eu coloquei o elemento químico cloro, ele é lá do grupo 17, família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, 7 elétrons na última camada e eu representei esses 7 elétrons com bolinhas, tá bom? É uma representação para vocês entenderem. O cloro, como ele é, vou colocar aqui a família dele para ficar didático, tá? Ele é da família 7A. Falta um elétron para ele atingir 8 na camada de valência. E o sódio, ele é da família 1A. É mais fácil ele doar esse 1. Então, o cloro, ele tem o poder de se aproximar do sódio e atrair o elétron do sódio para ele, para a eletrosfera dele. Então agora, nós temos um sódio com carga positiva, certo? Porque perdeu um elétron, que se aproxima do cloro, que está com carga negativa. O cloro pegou para ele o elétron que era do sódio, tá com cloro, tá? E ele tem aqui os que eram dele, que são 7, com o que ele pegou do sódio 8. Tá vendo essa carga oposta aqui? Os opostos se atraem, então eles ficam juntos e formam uma substância conhecida por todos nós, que é o NaCl, o famoso cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Aqui eu tenho uma situação interessante. Eu tenho cálcio querendo doar 2 elétrons e eu tenho flúor também da família 7A. Então vamos lá, o cálcio ele é da família 2A e o flúor ele é da família 7A. O flúor quer receber 1 e o cálcio quer doar 2. Então o que acontece? Acontece a aproximação de mais um átomo de flúor com 7 elétrons na camada de valência e eu tenho a transferência de um elétron do cálcio para esse, um elétron desse outro cálcio para esse. Então, nós temos aqui o cálcio que fica com carga mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. Quantos átomos de flúor eu tenho aqui? Eu tenho 2 átomos, então representa assim, ó, F2, certo? Lembrando que eu tenho 2 átomos de flúor e cada átomo de flúor aqui, ó, receberam, porque são 2 elétrons, certo? Aqui eu tenho potássio, que é da família 1A, e eu tenho o oxigênio, que é da família 2A. O oxigênio quer receber 2, ele é da família 6A, 6A. Da família 6A quer receber 2. E aqui eu só tenho um potássio. O que acontece? Chega aqui um outro potássio com um elétron, né? Ele é atraído para essa situação e esse elétron vai ser passado para o oxigênio. Vamos dar um pouquinho mais rápido aqui, né? Aqui o cálcio, ele passa os 2 elétrons que ele tem para o oxigênio. O cálcio, ele é da família 2A, ele quer doar 2. E o oxigênio da família 6A quer receber exatamente 2. Então, eles já se resolvem prontamente assim. Olha que situação interessante essa aqui, ó. Nós temos o oxigênio querendo receber 2, mas o alumínio, ele quer doar 3. Como é que resolve isso aqui? Resolve essa situação aqui, atrai outro átomo de alumínio e atrai também outros átomos de oxigênio. Então aqui, ó, nós vamos ter a atração de mais um átomo de alumínio, aqui, e aqui 2 átomos de oxigênio. Vou desenhar aqui os 6 elétrons dele. O de rosa é o que chegou depois, tá, gente? Então, nós temos aqui, ó, 3 mais 3, no total eu tenho 6 elétrons que vão ser doados.
E eu tenho aqui 6 elétrons esperando, 6 átomos esperando para receber cada um 3 átomos, perdão, cada um esperando para receber 3 elétrons. Então, 2 elétrons vão para esse, esses 2 elétrons vão para esse, e esses 2 elétrons irão para esse, tá? Aqui, ó, eu tenho o alumínio querendo doar 3 e eu tenho o flúor querendo receber 1. O flúor é da família 7A, o alumínio ele é da família 3A, tá? O que acontece aqui? O flúor chama, essa situação atrai outros átomos de flúor que também querem receber elétrons. Então, esse alumínio doa o elétron para esse alumínio, mesmo alumínio, doa para esse e esse mesmo alumínio doa para esse aqui. Então, nós temos aqui todos os átomos de flúor atingindo o octeto. Professora, mas toda vez que eu for fazer isso, eu vou ter que fazer isso aqui? Não! Eu vou ensinar uma coisa para vocês que vai facilitar muito a vida de vocês. Que é isso aqui que eu vou facilitar ainda mais. Vocês vão olhar lá na tabela periódica. Qual família? Lembrando o seguinte, ó, eu tenho aqui uma fórmula iônica. O primeiro elemento vai ser sempre positivo. O segundo elemento vai ser sempre negativo. Como que você vai descobrir a carga desses elementos? Você vai olhar na tabela periódica, tá? Então, olha aqui, ó. E depois, como é que eu monto a fórmula? Olha só que bacana. A fórmula do composto iônico, né? Aqui o Na e aqui o Cl, cloreto de sódio. Sabe esse 1 que tá aqui? Desce para cá para multiplicar a quantidade de cloro e esse 1 que tá aqui desce para multiplicar a quantidade de sódio. Em química, nós não escrevemos os números uns, né? Olha aqui, ó. Nesse caso, o cálcio que é da família 2A, grupo 2, ele tem carga mais 2. E o flúor, que é da família 7A, que vai receber 1, tem carga menos 1. Desce o 1, que multiplica a quantidade de cálcio, desce o 2, que multiplica a quantidade de flúor. Só desce o número, o sinal não desce, tá? Só desce o número, o sinal não desce. Então, vai ficar CaF2. 1 a gente não escreve. Aqui a mesma coisa, desce 1 que multiplica o oxigênio, desce o 2 que multiplica o potássio. Fica K2O. Aqui desce o 2 que multiplica o cálcio, desce o 2 que multiplica o oxigênio. Olha só. Observação. Observação. Quando os números aqui forem iguais, você divide por eles mesmos e a fórmula correta é CaO. Se você escrever Ca2O2, está errado. Você não pode escrever assim, tá bom? Então, aqui fica AlO, desce o 2 para multiplicar o alumínio, desce o 3 para multiplicar o oxigênio. Então, fica L2O3. Aqui, desce o 3 para multiplicar o flúor, desce 1 para multiplicar o alumínio. AlF3. Certo? Então, depois que eu expliquei aqui, ó, a carga total positiva no composto iônico formado deverá ser igual à carga total negativa, o que torna o composto iônico eletricamente neutro, tá? A regra geral, então, é: você pega o número da carga de um, o número da carga do outro e desce em cruz. Então, fica MYBX, tá? E daí você tem a fórmula do composto. Bom, então o que é eletrovalência? É a carga elétrica do íon, que a gente viu agora há pouco. A ligação iônica, em geral, bastante forte e mantém os íons fortemente presos no reticulado, no cristal que eles formam. Então, a ligação iônica, ela forma cristal. Reticulado é uma rede pequena, tá? É o diminutivo de rede. Por isso, os compostos iônicos são sólidos. A temperatura ambiente, em geral, tem ponto de fusão e ponto de ebulição elevados, tá? Outra coisa que é interessante, vamos falar do tamanho do átomo? Tamanho, raio do átomo, raio. Ó,
Cátion é aquele que perdeu o elétron. Quando ele perde elétrons, ele tem uma carga positiva no núcleo mais forte. Ele fica mais positivo. O que ele faz com os elétrons da eletrosfera? Ele atrai mais fortemente. Quando ele atrai, esse cátion reduz de tamanho. Então, o raio atômico de um cátion é menor do que o raio atômico do seu átomo neutro. Agora vamos falar do raio atômico de um ânion. Ânion é aquele que recebe elétrons na sua eletrosfera. Quando ele recebe elétrons na sua eletrosfera, ele tem mais carga na eletrosfera do que no núcleo. Então a eletrosfera expande, aumenta de tamanho. Então o raio atômico desse ânion é maior do que o raio atômico do seu átomo neutro, tá? E nós terminamos essa parte de ligação iônica. Vocês vão fazer as atividades do livro em PDF, só responder no caderno, na página 141 e a página 142, que eu vou cobrar na nossa próxima aula, que é dia 25/8.